Estamos mais uma vez aqui na nossa Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, casa essa que no mês de fevereiro fez 70 anos de existência, né? Fundada em 18 de fevereiro de 1951. E nós estamos aqui em todas as quartas-feiras às 19h30, domingo às 9 horas da manhã, com a palestra pública limitada, como vocês estão vendo aí nas cadeiras, né? Álcool gel aqui, lá na entrada, aferidor de temperatura, todos os cuidados necessários de acordo com o decreto municipal. Mas a gente espera que essa pandemia passando, a gente possa reabrir para todo mundo, né? Liberar essas cadeiras aí, dar distanciamento de novo como era. Mas por enquanto, quando o decreto permitir também, nós vamos continuar trabalhando dessa maneira. Na noite de hoje, para nossa alegria, nós temos o Abimael Prático, amigo nosso de muitos anos, amigo querido dessa casa também, porque a gente tem um carinho muito grande, um respeito, já que eu também falo lá na casa que ele é presidente de igreja, né? No Leon Denis. Mas antes da gente passar a palavra, para ele nos trazer o tema da noite de hoje, a quem os anjos respondem, como é de costume, nós vamos ler uma página preparatória, fazer uma prece e passar a palavra para ele. A página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 51, não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente a razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascível, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir: quem é imprescindível não nos envergonhamos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlincas calorosas, das quais cada contendedor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou evidentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo do amor, renúncia, sacrifício pessoal para que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Nossa página de Emmanuel, não se envergonhar, né? Não se envergonhar de ser cristão, não se envergonhar de divulgar o Evangelho de Jesus, de se manifestar em qualquer lugar no qual nós estejamos inseridos no contexto social, da nossa crença, né? Nós espíritos, inclusive, temos que pensar muito nisso, né? Tem pessoas que ainda têm vergonha fora de dizer que é espírita, né? Percebe dizer, não, eu sou, parece até que é ex-católico, né? Eu sou ex-católico, então não tem vergonha de falar que é espírita, né? Então a nossa fé, a gente não pode se envergonhar da nossa fé em lugar nenhum. E ele fala aqui nessa página que não é uma crítica a essas seitas e religiões que a gente vê por aí, mas o Evangelho de Jesus não se impõe dessa maneira. Não se impõe pela violência, pela gritaria, né? Porque não é por aí. Muito pelo contrário. Então, tentar impor a nossa fé a alguém, isso é totalmente contrário àquilo que Jesus nos pregou. O codificador até com muita propriedade, ele nos assevera que o espírita não deve fazer prosélitos a todo custo. Não tem que ficar fazendo seguidores a todo custo. Não é interessante, as casas espíritas têm que estar cheias, não é nada disso. O que nos interessa é que a nossa doutrina se dissemine para as outras religiões. A gente não tem a pretensão de que todo mundo se torne espírita, tem a pretensão sim, que o pensamento espírita possa fazer parte das outras religiões.
Então, esse é o nosso objetivo. Né? Mas isso também, como eu disse há pouco, né, não faz com que nós tenhamos que fazer com que as pessoas acreditem na nossa fé, naquilo que a gente acredita. Quantos de nós, na noite de hoje aqui mesmo, demoramos para chegar à doutrina espírita? Às vezes até duvidando de muitos dos seus postulados. Então, porque tudo tem o seu tempo também. É o tempo de maturação. É o livro de Eclesiastes na Bíblia, no capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do reino dos céus. Então, pode ser que muitos de nós que estamos aqui, se tivéssemos ingressado no Espiritismo antes de quando nós ingressamos, não estaríamos aqui hoje, teríamos desistido. Então, cada coisa tem seu tempo. Mas, sobretudo, que permaneça isso. Né? Que a gente nunca se envergonhe de ser cristão, que a gente nunca se envergonhe de ser espírita, que nós tenhamos o nosso posicionamento diante da vida, diante das pessoas, da comunidade, da família, onde quer que seja, mas sem alarido, com paciência, com calma, com tolerância, entendendo as limitações e as dificuldades de cada um. Então, essa mensagem da noite de hoje, nós vamos fazer a nossa prece inicial para passar a palavra para o Ademair. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade, pela presença das pessoas que estão aqui no salão, na alimentação que nós falamos, pelos internautas que estão nos acompanhando ao vivo aí no Facebook e a partir da manhã no YouTube. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade agora e sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, pedindo permissão aos mentores da casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nós damos por abertos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Conforme nós falamos então, né, nós passamos a palavra para o nosso querido amigo Ademair para desenvolver o tema da noite de hoje, que Jesus te abençoe. Os mentores também. Boa noite a todos. Eu brinquei com o Felipe, né? Eu falei, Felipe, eu não tenho como ficar sentado, eu sou descendente de italiano. Italiano sentado para falar, ele é coisa de estar numa prisão. Aí vocês vão me perdoar, né, o Felipe que está fazendo filme, se eu não sair aqui, não foi enquadrado pelo filme, não importa. O que importa é o tema da noite. E de antemão, eu gostaria já de pedir a vocês, né, se por acaso eu me emocionar com o tema, vocês vão me perdoar, porque dificilmente eu falo desse tema sem me emocionar. Né? Já no início eu já sinto assim, uma forte emoção. O tema é só uma provocação, né? A pergunta: a quem os anjos respondem? Nós sabemos que no mundo espiritual há uma certa hierarquia, e essa de ordem moral, o governador do planeta sendo Jesus, acima de tudo e de todos, o nosso Pai, Criador, Deus, e seguindo a Jesus, usando a expressão romântica e muito utilizada na Bíblia, os anjos, aqueles a quem certamente a uma pessoa respondem. Essa figura aqui é simbólica porque nós vamos falar de alguém que está nessa foto aí de baixo, nessa imagem, né? E se pudéssemos voltar no tempo, imaginar, há mais de 2000 anos atrás, um casal com uma mulher grávida atravessar o deserto para dar à luz a um menino numa condição bem precária, hoje, com tudo que nós vivenciamos, apesar de todas as conquistas das mulheres, elas buscam sempre um espaço ainda maior e merecido na sociedade. Imagina nesse tempo aí, uma mulher grávida atravessando um deserto e dando à luz a uma criança. E é sobre ela que nós gostaríamos de falar nessa noite. Na medida que eu for expondo aqui, tem trechos aqui que fazem necessário ler, né? Até porque eu acho que fica mais pedagógico, mais didático,
nossa memorização e entendimento do texto. E algumas coisas nós colocamos em destaque, em azul e em vermelho, né? Esse texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e ele relata que naqueles dias, refere à época, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, deu o menino saltos no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nós colocamos isso aí em destaque já para começar a explicar o texto do Evangelho numa visão espírita, né? Há tradutores que dizem que na hora de traduzir, o correto não seria colocar o Espírito Santo, seria colocar um Santo Espírito, ou um Espírito que está santificado, ou um Espírito evoluído, como se a gente pudesse traduzir na nossa linguagem que nós utilizamos no meio espírita. Há quem diga que naquele instante, naquele momento, Isabel, e ali a criança que deu o salto no ventre foi João, o Batista, o primo de Jesus. Isabel ficou, vamos dizer assim, incorporada, né, pelo Espírito de João, o Batista. Bradando em voz alta, disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito és o fruto do teu ventre. E de onde me vem esta dita? Que venha visitar-me aqui a mãe do meu Senhor? Ele interroga. Porque assim que chegou a voz da tua salvação aos meus ouvidos, logo o menino deu saltos de prazer no meu ventre. Isabel falando, né? Bem-aventurada tu, que creste, porque se eu te cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Isso já estava previsto pelos profetas que antecederam a Jesus. E aí é uma imagem, né? A Isabel saudando a chegada de Maria. Então disse Maria, o diálogo continua no Evangelho: minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegrou por extremo em Deus meu Salvador, por ele ter posto os olhos na baixeza de sua escrava. Aí a tradução a gente compreende o termo baixeza, né? Ela foi bastante humilde, né? A palavra baixeza ali tem esse significado, tem esse condão. Porque eis que de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Então Maria, no íntimo dela, já tinha a ideia de que ela trazia em seu ventre aquele que seria o nosso mestre e salvador da nossa humanidade, governador da terra, Jesus. Porque me fez grandes coisas, o que é poderoso. Aí Maria se referia a Deus. E santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração a geração sobre os que o temem. Ele manifestou-se o poder do seu braço, dissipou os soberbos dos corações. Maria continua, lendo aqui o finalzinho, ficou Maria com Isabel cerca de 3 meses, depois dos quais voltou para casa. As distâncias percorridas nessa ocasião, nessa época, eram distâncias que, para nós hoje, se formos comparar, é distância pequena. A gente faz de carro, faz de ônibus, ou às vezes até de avião. Mas na ocasião, ou era a pé ou sobre animais, né? Cavalos, burros, né? Não tinha outro recurso. Então a distância era muito grande. E muitas vezes os períodos que ficavam na casa das pessoas, até para se chegar, se alongavam um pouco. A visão espírita da mãe de Jesus. E aí a gente começa a jogar o nosso olhar, o nosso enfoque, na visão espírita de quem foi Maria. Esse espírito iluminado que teve a incumbência de dar luz ao governador da terra.
buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, não hesitou em recorrer à abnegada mulher. Olha o detalhe: escondida no lar, apagado e simples. É o Emmanuel falando, Religião dos Espíritos, capítulo 52, a mulher ante o Cristo. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme tua palavra. É aquela situação onde o anjo, né, aparece para ela e ela aceita a missão de receber Jesus no seu ventre. Continuando, Maria, segundo informações das fontes cristãs antigas, era filha de pais judeus, Joaquim e Ana. Não dá para precisar isso. A dúvida quanto ao local exato do seu nascimento, ocorrido aproximadamente, tudo aproximadamente, de 18 a 20 anos antes de Cristo, em Jerusalém ou em Séforis, na Galiléia. Tudo é muito impreciso. Possivelmente, ela se casou aos 14 anos de idade, porque isso era comum na sua época. Então, José, seu esposo, ele era mais velho. E segundo alguns historiadores, alguns pesquisadores, ele vinha de outro casamento, ele ficou viúvo, já tinha filhos, e desposou Maria, e como era comum, e essa tradição, até alguns anos atrás, muitos da nossa geração vivenciaram. Nós temos conhecimento, as festas de familiares, de moças que casaram com 12, 13 anos, e tiveram, assim, muitos filhos. Isso não está muito distante. Imagino que nessa época também, isso é possível realmente ter acontecido. Não são fatos históricos totalmente comprovados, mas muita dedução nós podemos perquirir pela tradição da época. Durante a sua infância, viveu em Nazaré, onde ficou noiva do carpinteiro José, da tribo de Davi. Isso é importante, isso era muito importante entre os judeus, de que tribo que ele pertencia. Algumas fontes históricas indicam que Maria e José tiveram outros filhos, além de Jesus, depois de Jesus, né? Não há, porém, provas ou evidências concretas. Tudo é suposição. Que é aquela passagem no Evangelho, onde Jesus estava pregando, e alguém chega e fala: mestre, está aí na porta a sua mãe e seus irmãos. E Jesus faz aquela célebre pergunta, né? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus estendeu o conceito de maternidade e de irmandade a todos que estavam ali. Não se restringia só ao laço consanguíneo. Mas é muito provável, porque as famílias eram grandes, que Maria teve outros filhos além de Jesus, o que não diminui em nada o nosso mestre. O Evangelho segundo Lucas é a principal fonte bíblica, isso é registro histórico para a gente, no Evangelho, sobre Maria, cuja referência é feita em momentos específicos. Aí vamos ler a lição 11, né? Na aparição do anjo, e nós colocamos em vermelho aqui só para reforçar, porque na doutrina espírita a ideia de anjo, né, não é como na tradição de outras religiões, de outras correntes do pensamento cristão, né? O anjo para nós é um espírito que ele já alcançou uma condição moral e de conhecimento maior que a média dos homens, ou como nós comumente dizemos, são espíritos evoluídos, né? Na visita de Maria à sua prima Isabel, é outra referência que faz dela, na chegada dos magos, que eram aqueles sábios, logo após o nascimento do Cristo, na fuga para o Egito, no retorno à Galiléia após a morte de Herodes, na visita ao templo durante o período da purificação, quando encontra Simeão e Ana, a profetisa. Esse episódio é muito interessante,
Simeão, que era um profeta, quando ele pega Jesus nos braços, ele leva o pensamento a Deus e diz que Deus já poderia levá-lo, porque os seus olhos já tinham visto o Salvador. É uma passagem bem emocionante da Bíblia, né, em termos de leitura. No diálogo de Jesus com os doutores, quando Jesus pequeno foge, começa a discutir com os doutores, nas bodas de Caná, onde ela pede que façam o que ele determinasse, ele faz o milagre do vinho. Na crucificação de Jesus, imagino para ela o quanto traumático foi esse momento. E no dia de Pentecostes, são as citações que nós encontramos referindo-se a Maria no Evangelho, na Bíblia, né? As tradições cristãs revelam que Maria ficou sob o amparo do apóstolo e evangelista João, em Jerusalém e em Éfeso. Atendendo a orientação de Jesus, acredita-se que ela tenha morrido em Jerusalém. Não se sabe ao certo quando ela morreu. Vocês certamente se recordam desse momento que Jesus estava sendo crucificado, ele na cruz. Ele chama João e fala: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Segundo também os estudiosos da Bíblia, pela tradição judaica, a mulher não poderia ficar sem a presença de um homem. Jesus sabia disso, porque seria uma espécie de desamparo ou até mesmo vergonha para a mulher. A mulher tinha que estar sempre sob a presença do homem. Tem um confrade nosso, que é o Severino Celestino, que é muito estudioso das tradições e traduções bíblicas, em especial do povo judeu. Ele nos relata isso. Por isso que Jesus sabia que Maria não podia ficar desamparada. E João, que acompanhava ali a crucificação, ele, de certa forma, recomenda que Maria fique com ele e ele tomasse conta de Maria. Maria, ou Miriam, né, é o nome de origem hebraica, significado Senhora da Luz, bem apropriado, né? Na figura do Novo Testamento, ela é discreta, muito, o que não diminui o seu valor e sua importância. Essa foto colocada aqui, conta-se a história no meio espírita, que foi o Chico que pediu a Emmanuel. Ele queria saber como que Maria foi, a fisionomia dela, que para a gente ainda é importante, né? Quem que é o meu mentor? Ela fala: seu mentor é seu mentor, pode ser homem, pode ser mulher, mas ele tem nome? Nós gostaríamos de saber o nome do mentor, né? Tem uma amiga nossa que é vidente, ela foi perguntar para o mentor dela, que ela vê, ele falou assim: eu já tive vários nomes, com qual que você quer que eu me referencie? Né? Na verdade, ele quis só dar uma lição para ela, que isso não importava. Né? E o mesmo no caso de Maria. Mas a gente tem esse apego, nós estamos no mundo material, e Chico queria ver. O Emmanuel, diante da dificuldade na foto de Maria, mas Chico sabia que havia um hospital, né, onde Maria ela ampara as pessoas, os espíritos suicidas, e lá são tratados esse tipo de espírito, que tem uma foto dela. Ele falou: Emmanuel, eu sei que tem uma foto lá, olha para mim, que a gente ia dar um jeito de pintar. Eles pintaram essa imagem aí, que circula. Esse é só um detalhe, mas não com muita importância, mas é só para saber a origem. Humilde ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Essa era Maria. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. Desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Definição perfeita de Maria. Vemos também que a figura é referenciada com carinho e profunda gratidão, como a sublime mãe de Jesus, ou simplesmente Maria de Nazaré.
No Espiritismo, né, que é o que nos reúne nessa noite, aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evolutíssima, né, um espírito de luz, que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar no planeta Terra uma elevada missão, que era receber Jesus como seu filho. Jesus, para reencarnar, para vir ao mundo, ele se preparou desde Moisés. Ele teve que adensar seu perispírito para vir à Terra. O trabalho que esse espírito, que é o nosso governador, teve para vir à Terra. Imagina a missão da mãe. Há alguns confrades que gostam, e eu acho isso muito poético, muito bonito, que Jesus é comparado a uma estrela, o Sol, o nosso Sol, que são milhões de vezes maior que a Terra. Imagina Jesus comparado ao Sol, que é uma estrela relativamente pequena. Uma mulher recebeu um Sol no ventre, aí é só a título de comparação. Tem que ser um espírito altamente preparado para tal envergadura, né? E ver o filho ser crucificado, né, de forma injusta, o quanto foi doloroso para essa mulher. Além do que se conhece nas tradições religiosas, especialmente no Novo Testamento, encontramos na literatura espírita, e aí nós encontramos outros importantes dados biográficos de Maria. Essa nos chega via mediúnica, que vieram por nós, né, dessa forma que eu comentei com vocês, extraído de arquivos do mundo espiritual. Ela continua até hoje zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Nós que estamos na carruagem física e os nossos irmãos que já estão fora dela, principalmente aqueles que estão nos vales dos suicidas. Maria tem uma atenção especial para esses casos. Maria de Nazaré simboliza terra de virtudes fartas. O mesmo, isso aqui é um texto, nós vamos ver depois, não sucede aos apóstolos que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorso e fraquezas. Maria foi firme do primeiro ao último dia. Já os discípulos, longe de diminuí-los, pelo contrário, isso é próprio da nós humanos, né? E não é porque eram discípulos de Jesus, mas eram homens, eles tinham os momentos de fraqueza. Mas Maria, naquele texto anterior, era dura como um diamante, era firme. Ela do primeiro ao último dia, né? Ela não teve com que se esmorecer, foi sempre muito firme. Por ser um espírito de grandes conquistas evolutivas e virtudes, consciente da sua tarefa, curva-se humilde diante do anjo. Esse relato nós já vimos. Eis aqui a serva do Senhor. E aí Maria profere, né, um dos mais belos cânticos de louvor que os nossos irmãos da Igreja Católica, no momento de muita inspiração, eu costumo até dizer que é o seguinte, no meio espírita, o Robinho, nosso amigo, sabe disso, muitas vezes a gente conversa sobre isso, né? Que consideram a Ave Maria, a oração, como um mantra da Igreja Católica. Eu costumo brincar. Os católicos não patentearam, então não pertence a eles. E tudo que é bonito e belo pertence à humanidade. O que é nosso, o que é belo e é bonito, pertence aos outros nossos irmãos. E o que eles fizerem de bom e de bonito também, nos pertence. Seria até um pouquinho de orgulho nosso não nos apropriar de vou usar a expressão usada, de um mantra, de uma oração tão bela, tão significativa e tão emotiva. É difícil de nós, orando a oração da Ave Maria, não se emocionar.
É muito difícil. E toda vez que o cara aperta, né, gritar o nome de mãe, é o primeiro que vem na nossa mente, né? Mãe! A gente faz isso até hoje, né? E destaque em vermelho, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. É verdade. Enquanto a terra for terra, todos a chamarão a bem-aventurada. Isso está em Lucas. Da nossa fonte espírita, ou da nossa fonte mediúnica, nós recorremos à mediunidade do Chico, né, de uma forma carinhosa, pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, no livro Boa Nova. E ele destaca: Maria foi cognominada a bendita ou bem-aventurada. Então, Humberto de Campos passa a ser, para nós agora, através desse livro, pelas mãos do Chico, a nossa fonte para entender um pouco mais daquela que foi a mãe de Jesus. E certamente Humberto de Campos, no mundo espiritual, teve acesso a arquivos que nós, no mundo físico, certamente, ainda hoje, não conseguimos. Além dos relatos evangélicos, Maria também é mencionada em escrito de alguns pais da Igreja Católica, entre os quais Justino Inácio, Tertuliano e Atanásio, em obras cristãs não incluídas nos cânones da Igreja de Roma, isto é, nas escrituras apócrifas, encontramos referências sempre respeitosas à mãe de Jesus. O Evangelho Gnóstico de Maria e outra produzido na Idade Média intitulado Evangelho do Nascimento de Maria. Então, são obras que se referem a ela. No Evangelho de Tiago, na deliberação do Concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, foi proclamada Theotokos, isto é, portadora de Deus. E o conceito de Deus, se me permite uma pequena abordagem, Jesus disse para nós no Evangelho: vós sois deuses. Então, o conceito de Deus, nós não estamos falando do absoluto, do ser incriado, do Criador do universo, mas como potência que cada um de nós temos por ser filhos de Deus. E Maria portava um Deus em seu ventre, portava Jesus. Não é o Deus absoluto, o Criador de tudo, mas é aquele que criou a terra. Aquele mesmo que diz para nós: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então todos nós podemos fazer o que Jesus faz e muito mais. O autor de Boa Nova, ainda Humberto de Campos, nos revela momentos pungentes da vida de Maria. Humberto de Campos descreve a dor profunda e silenciosa de Maria, que comove e causa admiração, nos fazendo refletir a respeito da grandiosidade desse Espírito. Junto à cruz, Humberto de Campos relatando para nós: o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Imagino eu que seria Humberto de Campos assistindo o filme da crucificação, com os recursos que o mundo espiritual permite. Com o pensamento ansioso e torturado, os olhos fixos no madeiro, das perfídias humanas, a ternura materna que regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o Filho bem-amado. Maria, continuou Humberto de Campos, deixava-se
ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe foi anunciado, a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer a seus ouvidos os cânticos de glória daquela noite inovidável. Através do véu espesso de lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho, estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Esse texto de Humberto de Campos, ele é poético, profundo, e nos remete à situação que Maria deve ter passado ao ver o seu filho crucificado sob os pés dele, voltando ao passado, lembrando como mãe sempre lembra do seu filho, daqueles momentos alegres e felizes. Continua Humberto: nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das aflitivas interrogações. Que profundos desígnios havia conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Certamente ela se perguntou isso. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que ela tanto acreditava, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava de tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera e humilde: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Continuando aqui no Humberto de Campos, resignada diante do maior testemunho da sua missão, Maria sente uma mão amiga tocar o seu ombro. Era o apóstolo João a lhe estender os braços, amorosos e reconhecidos. Ambos compungidos por tanta dor, buscam o olhar de Jesus como a suplicar entendimento. Fala então Maria: Jesus, meu filho, meu amado filho. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e de sua perfeita comunhão com Deus. Replicou significativo movimento dos olhos invigilante: mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo, disse: filho, eis aí a tua mãe. Um passaria a cuidar do outro a partir daquele instante. Tempos depois, relata o espírito amigo que João, recordando-se das observações feitas pelo mestre, vai ao encontro de Maria e conta-lhe sobre sua nova vida entre almas devotadas e sinceras no exercício dos ensinamentos cristãos. No misto de reconhecimento e ventura, Maria se instala junto ao dedicado apóstolo em Éfeso. Eles foram morar praticamente juntos, e aí João passa a cuidar da mãe de Jesus em Éfeso. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis. Humberto de Campos relatando para nós, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes,
e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando o ensino recebido. Continuando ainda, no livro Boa Nova, os relatos de Humberto de Campos, decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores, ao passo que João pregava nas cidades as verdades de Deus. Ela atendia no pobre santuário doméstico aos que lhe procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Isso é relato de Humberto de Campos. Anos passaram sem que Maria deixasse um dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova. Ao chegar à velhice, não sente cansaço nem amargura. E num dia, durante suas orações, relata-nos ainda Humberto de Campos, elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, diz o pedinte, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convida a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada no tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava suas dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçurosos. Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou em profundo aceno de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam no gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos de suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, Maria bradou com infinita alegria: meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram? No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercando de um halo celestial, se ajoelhou aos seus pés e, beijando-lhe as mãos, disse carinhosamente: Jesus se ajoelha aí aos pés de Maria. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas
no meu reino, a rainha dos anjos. Maria sempre dedicou assistência aos sofredores, como registrou Ivone Pereira. Aquela imagem foi relatada por Ivone Pereira. E Chico fez um pedido à irmã em função disso. A obra descreve, na Dona Ivone, a assistência aos suicidas, em profundo sofrimento, no além pelas legiões dos servos, dirigido pelo grande Espírito Maria de Nazaré. Então, é uma falange de espíritos que trabalham usando o nome da Mãe de Nosso Senhor. Ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir as solicitudes maternais, aquele que foi o Redentor dos homens. Muitas são as histórias que envolvem a ação de Maria de Nazaré em benefício dos que sofrem. No livro Ação e Reação, André Luiz relata o caso de uma senhora que orava fervorosamente rogando a proteção de Maria de Nazaré pelos filhos transviados. Então, são vários relatos, né? Nós temos aqui, pelos nossos irmãos católicos, em Aparecida, o santuário, onde o Brasil inteiro, né, nós reverenciamos a essa mulher, e como os nossos irmãos católicos, a corrente cristã de maior pensamento de nosso país, a devoção e o carinho muito que merecido a essa mulher é enorme. Mas não se deve só aqui ao santuário em São Paulo, né? Tem no Espírito Santo, tem no Rio de Janeiro, Brasil afora, né? Então, merecidamente, a nossa pátria reconhece a envergadura desse Espírito que abrigou em seu ventre o nosso Mestre. O escritor Silas, citado na obra que nós comentamos, né, explica André Luiz: petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores, e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. É o merecimento, né? Em diversas obras dos Espíritos Superiores fazem referência a essa dedicação a Maria. E o Espírito Bittencourt Sampaio faz à Mãe de Maria uma tocante oração. É a seguinte: anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores, nos caminhos do mundo, a treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores. Volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meia e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Esse poema serve para nós, nesse momento vivido, como uma oração, né? Salva o mundo em guerra e em desconforto. Eu conversava com o Robinho aqui na chegada, esse momento de pandemia que nós vivemos, né? Ele se assemelha de guardar as proporções a uma guerra, né? Nós vemos a todos os dias tombarem ao nosso lado, se podemos mal comparar, amigos, entes queridos, pessoas a quais amamos ou temos alguma referência. É uma guerra silenciosa, né? Eu usei até uma expressão meia chula, parece que tem um sniper atirando, vai tomando. Nós vamos seguir um caminho, né? E aí, como a doutrina espírita tem sempre o seu tríplice aspecto, a questão filosófica é uma pergunta que nós fazemos. Nós estamos nesse fronte.
Nós estamos nessa luta. Muitos de nós aqui estão trabalhando, estão enfrentando essa artilharia pesada sobre nós. E nós estamos sobrevivendo ainda a essa guerra. Por enquanto, o universo está conspirando a nosso favor. E como espírita, sempre cabe. Por quê? Por quê? Teria eu alguma tarefa a cumprir aqui na Terra, uma vez que o sniper não está me acertando? Quantos de nós estão sendo acometidos pelo vírus e nada acontece? Algumas pessoas até com idade têm problemas de saúde e não são retirados da terra. Há uma expressão no Espiritismo que fala que não existe bala perdida. Também não há vírus perdido, ele tem um endereço certo. Mas cabe sempre uma pergunta para a gente: por que eu não? Ao terminar essa guerra, quando eu chegar lá no fim, a bandeira da paz foi estendida, como eu vou sair disso? Vou sair melhor? O que me reserva? Porque Deus permitiu e prolongou a nossa vida aqui. São indagações filosóficas que nós devemos fazer. Eu gosto muito desse verso aqui, que é do Canário Pardo. Ele foi usado na obra do Alto da Compadecida. E não sei se vocês se recordam, tiveram a oportunidade de assistir isso. Isso inicialmente foi uma série, mas depois compilaram e virou um filme. E é o Chicó, né, quando ele está sendo julgado, e ele ia ser condenado. Ali embaixo a foto do demônio, né, porque é dentro de uma visão não espírita, ele seria condenado e ele iria para o inferno. E aí o diabo pergunta: para quem você vai apelar? E é usado esse verso. Ele disse: eu apelo para quem pode mais. A expressão que ele usa no filme. Valha-me Nossa Senhora, a mãe de Jesus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a brava dá quando quer, a mansa dá sossegada, a brava levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalera. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, mãe de Jesus de Nazaré. Eu achei de uma emotividade, de uma inspiração, esses versinhos, muito interessante. No julgamento, quando Maria aparece para ele, no filme, ele pergunta para ela se ela tinha se ofendido com os versinhos que ele tinha feito. Mas é tão bonito, tão tocante, de emotividade, que a gente vê que é simples, mas de muita inspiração divina. A expressão ave, né, do latino, do romano, além de poder ainda significar um oi, um olá, significa em essência um solene salve. Por isso que nós, na prece, ave ou salve, salve Maria. No Império Romano, antes de Cristo, a expressão era, por exemplo, utilizada pelos gladiadores para saudar o imperador. Ave César, morituri te salutam. Salve César, os que vão morrer te saúdam. Então, ave é uma expressão muito forte. Ave Maria, salve Maria. A oração não foi feita pelos espíritas, mas é muito bela. Mas todos nós temos um pouquinho de vaidade em nosso coração, e eu imagino, se a oração tivesse sido feita por um espírita, possivelmente ela seria ou ficaria dessa forma:
Salve Maria, cheia de graça, porque o Senhor Deus é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, porque bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, o Mestre Jesus. Santa és Maria, a mãe do nosso Salvador, roga por nós que caminhamos na terra, agora e na hora do nosso retorno ao mundo espiritual. Que assim seja. Seria talvez a oração traduzida para uma linguagem espírita. É pretensão demais, mas aproveitando aqui, né, nesses momentos cruciais de dores que nós vivemos, né, nas minhas horas de aflição, de dor, e aí eu estou dividindo com vocês, eu sempre me socorro a ela. Eu participo na casa que frequento do grupo mediúnico. Nós temos a tarefa lá de muitas vezes, né, acolher do mundo espiritual aqueles nossos irmãos, muitas vezes sofredores, suicidas, irmãos nossos que morreram em condições de muita aflição e dor. E há horas em que outros irmãos nossos até tentam causar um certo embaraço no trabalho, mas não tem uma hora em que eu evoque o nome da nossa mãe querida em que eu não seja atendido. Desde criança, ia dividindo com vocês, a minha família de tradição católica, meus pais me levavam muito em Aparecida, porque era a fé que eles professavam e professam até hoje. E desde esse período eu passei a enxergar em Maria um ponto de apoio, uma referência muito grande para mim. Hoje, como espírita, eu sempre rogo a mãe do nosso Salvador. Ela tem me socorrido em muitos instantes. E tenho pedido a ela, e muito especialmente pela nossa pátria. Eu sei que ela ora pelo mundo todo, mas muito especialmente pela nossa pátria. Por esse minuto tão difícil da humanidade pela qual nós passamos. E aproveito para pedir que Maria proteja cada família, cada lar que está aqui representado. Que aqueles anjos que a ela respondem possa cuidar de cada um de vocês, cada lar que está aqui, dos nossos irmãos que estão aqui no mundo físico, mas também os nossos irmãos que do mundo espiritual estão aqui e precisam de uma palavra de consolo e de carinho. Vocês que me ouvem, roguem a Maria, porque ela nos atende em todos os momentos. A mãe nunca falta a seus filhos. Jesus, certamente, como nosso mestre, nos deixou como os filhos dessa mulher grandiosa, que deixou uma marca que jamais a humanidade vai esquecer e vai ser cognominada a bem-aventurada. Que assim seja. É sempre bom falar de Maria, né? Muito obrigado, amigo, querido amigo, para as palavras da noite de hoje. Apenas um comentário com relação à palestra, mas havia um preconceito muitos anos atrás, para quem não é espírita de muito tempo atrás, de se falar em Maria dentro de algumas casas espíritas, não em todas, obviamente, né?
E eu brincava assim, nossa, como tem protestante reencarnado dentro do espiritismo, né? Porque eles não citam Maria. E a alusão era que a gente estava trazendo o catolicismo para dentro do centro espírita, uma bobagem tremenda. Costumo dizer que é uma verdadeira ignorância, falta de estudo, de não compreender que essa mulher é a maior mulher que já passou na face da Terra até hoje. E resumindo, essa preocupação nos levou em maio de 2017 a escrever um artigo na revista do Reformador, que é a revista do Espiritismo Cristão da Federação Espírita Brasileira, com esse título, Maria, Mãe de Jesus. Na realidade eu escrevi em março, mas o Evandro Loreto, que é o editor, escreveu e falou: Robinson, já que maio é o mês das mães, vamos levar a publicar em maio? Eu falei: ótimo. Então, quem tiver oportunidade, em maio de 2017, na revista do Reformador, tem um artigo nosso falando exatamente sobre Maria, Mãe de Jesus. A mãe importância que o Robinho colocou na noite de hoje. Antes da gente passar a palavra para o Felipe, que vai nos dar os informes da palestra a partir de domingo agora, nós queremos lembrar a vocês que nós estamos no trabalho de passe, normalmente, apenas reduzido. Já chegamos a ter 8 passistas dentro da sala, que é pequeno, agora é só 4, distanciamento da cadeira, álcool gel, os passistas usam lá dentro. A gente aplicou o passe atrás das pessoas, antigamente era de frente, tudo isso para evitar exatamente o contato mais próximo, né? E aqueles que tiverem então necessidade, aguardem, são lá sentadinhos, que a gente vai chamando de acordo com a quantidade de passistas. Então a gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui no salão e a presença de vocês internautas aí que nos estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Eu vou passar para o Felipe e peço aos passistas, 4 passistas aí presentes que se dirigem à sala de passe. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo. A dinâmica de domingo, ela vai ser um pouquinho diferenciada devido à Semana Espírita, que vai ocorrer no 36º Conselho Espírita, a partir de sábado agora. A programação ela começa às 4 horas da tarde no YouTube do Conselho, tá? Mas isso tudo a gente vai compartilhar também no nosso Facebook, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, no sábado, às 4 horas, vai ter uma roda de conversa com a juventude, com a Charlotte Buff de Roraima, que ela vai falar sobre o tema Novos Tempos e Agora. Né? Então, essa roda de conversa está marcada para as 4 horas da tarde. No sábado à noite, às 8 horas da noite, vai estar Alberto Almeida, ele é do Pará, muito conhecido pelo Movimento Espírita Nacional. Ele vai falar sobre a palestra Desafios da Convivência nos Novos Tempos. Essa palestra está marcada então, às 8 horas no YouTube do Conselho, mas também vai estar disponível ao vivo no Facebook do Conselho também, e no nosso Facebook também vai estar transmitindo ao vivo. Como que vai ser a dinâmica de domingo? De domingo nós vamos ter a transmissão ao vivo no Facebook do expositor Rafael Silveira, que era aqui do Rio, ele é de Niterói. Ele vai falar o tema Liberdade e Livre-Arbítrio nos Novos Tempos. Vai estar ao vivo no Facebook. E quem vir para cá, quem vai estar aqui conosco, vai assistir também para a gente. Só que não vai estar ao vivo daqui. Nós vamos transmitir ao vivo somente no Face. Tá? Aqui vai ser editado. Tá? A gente vai fazer uma programação especial para quem vai estar aqui no salão. Ok? Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite de aprendizado, para que a gente possa, através das reflexões que nosso irmão nos ofereceu, para colocarmos em prática diária em nosso convívio com a sociedade. Pedimos vibrações que ilumine os nossos irmãos que estão passando por aflições em diversos segmentos, seja eles emocionais, físicos, para que a gente possa, através dessas vibrações, eles possam caminhar conforme o seu planejamento. Dar-nos força e proteção diante desse cenário que também é um convite e oportunidade para a nossa transformação. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todo mundo, quem for tomar paz, só aguardar para ser chamado.